Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar início à nossa sexta aula de Bibliologia. Nós vamos tratar hoje sobre as línguas da Bíblia. Vamos fazer, primeiramente, uma breve introdução sobre as línguas da Bíblia. Bem, até este momento, o nosso estudo ele tem se concentrado ao redor de dois primeiros elos da cadeia vinda de Deus para nós. O primeiro elo é a inspiração, que envolvia a outorga e o registro da revelação de Deus para o homem mediante os profetas. O segundo elo é a canonização, que envolvia o reconhecimento e a compilação dos registros proféticos pelo povo de Deus. A fim de compartilhar esses registros com novos crentes e com as gerações futuras, era necessário que se copiassem, traduzissem, recopiassem e retraduzissem esses livros. Esse processo constitui o terceiro elo da corrente, que é conhecido como a transmissão da Bíblia. Vamos ver um pouquinho sobre os meios de transmissão que o Senhor utilizou para nós. E trataremos sobre a importância das línguas escritas. Bem, como meio alternativo de transmissão, nós tivemos primeiramente ali os anjos, né? O Senhor usou os anjos para transmitir a sua mensagem. Quando nós lemos, por exemplo, no capítulo 18 de Gênesis, nós vemos o Senhor aparecendo ali com três anjos, né? Três anjos aparecendo ali a Abraão e anunciando a ele algo que faria na vida dele. Logo em seguida nós temos ali o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra. E no capítulo 19 também nós temos a aparição desses anjos ali na casa de Ló. Então nós temos aqui, primeiramente, como uma alternativa dessa transmissão do Senhor, da palavra do Senhor, através dos anjos. Nós vemos também, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 22, logo no finalzinho da nossa Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 22, do verso 8 até o verso 21, o momento em que João escreve as suas palavras dizendo o seguinte: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Olha, não faça isso, sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, de que guardastes a palavra deste livro. Adore a Deus. E ele dá sequência aqui nos versículos. Então nós vemos aqui, na verdade, o anjo trazendo ali uma palavra e anunciando aquilo que havia de acontecer naquele momento ali para João. Outro momento também que nós temos, tratando também como alternativa da transmissão da palavra de Deus para nós, nós temos ali em Êxodo, capítulo 28, verso 30, o Senhor falando para a gente sobre o Urim e Tumim. O Urim e Tumim, na verdade, nada mais era que duas pedras que representavam ali luz e perfeição. Esse é o significado, inclusive, dessas palavras, luz e perfeição. E era, na verdade, um meio de lançar sorte sobre a palavra, para que pudesse o Senhor falar através daquilo, de forma que eles entendessem o que realmente o Senhor queria que eles fizessem. Então, às vezes, por exemplo, queriam ir para uma batalha, uma guerra, não sabiam se realmente deveriam ir ou não. Então, eles lançavam sorte com aquelas pedras, né? E aí, dependendo do que saísse, eles entendiam que era ou não para poder ir para uma batalha ou receber uma resposta de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, sobre Urim e Tumim, em Êxodo capítulo 28, no verso 30, que fala assim: olha, também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo aos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Então eles, ali no peitoral mesmo da roupa que ele vestia, foi colocado ali um lugar onde ele colocava aquelas pedras, né, o Urim e o Tumim, representando então essa palavra de Deus. Então isso era usado também como um entendimento daquilo que o Senhor queria falar com eles. Outra coisa que nós temos aqui também, narrado em Provérbios, no capítulo 16,
no verso 33, diz assim, Provérbios 16, 33, diz assim, a sorte é lançada no regaço, mas o Senhor procede toda decisão. Ou seja, era exatamente aquilo que eu tinha falado antes, é o lançamento, né, o lançar do Urim Tumim, das pedras, e ali eles entendiam que, embora eles lançassem sorte, era o Senhor que providenciaria para eles a decisão daquilo que eles deveriam ou não fazer. Um outro meio alternativo, né, outro meio alternativo de transmissão da palavra de Deus para nós seria a nossa própria consciência. E nós podemos ver isso em Romanos, no capítulo 2, no verso 15. Romanos 2,15 fala assim: eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, é o próprio Deus trazendo à nossa mente aquilo que ele queria falar. Nós vemos também em Salmo, no capítulo 19, Salmo 19, nos versos 1 a 6, ele fala assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz e a sua palavra até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade dele, e nada se furta do seu calor. Então, os céus proclamavam a glória de Deus. Então, nós temos a consciência e a criação sendo usado como uma transmissão daquilo que era a palavra de Deus. Então, o olhar para a natureza, o olhar para a criação, já revelaria aquilo que Deus queria falar conosco. Nós vemos isso também em Romanos, ele falando que por causa da natureza, logo no iníciozinho de Romanos ele fala isso, né? Que por causa da natureza nós somos indesculpáveis diante de Deus. Então, ou seja, só de olharmos para a natureza, nós já conseguiríamos entender que existe um Senhor soberano, criador de todas as coisas. Um outro meio de que o Senhor utilizou também para poder transmitir a sua palavra a nós foi a voz audível, né? Nós temos, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 3, não vou ler ele todo, quando o Senhor fala com Samuel ainda criança, e ele começa a chamar a Samuel, e Samuel acha que era o sacerdote que estava chamando ele. Até que o sacerdote percebe que era Deus que estava chamando ele e fala com ele que quando ele ouvisse a voz chamando pelo nome dele, que era para ele dizer que Senhor, fala que teu servo ouve. E ali então nós vemos o Senhor falando de forma audível com um profeta, né, com aquele que ele escolheu. Nós temos também em Atos, no capítulo 9, Atos capítulo 9, nos versos 4 até o verso 16, abriu o capítulo 4 aqui. Atos 9, do verso 4 até o 16, que foi o momento em que Paulo ele se encontra com Cristo, né, com o Senhor, no caminho de Damasco, onde ele estava indo ali perseguir a igreja. Naquele momento ali, ele ouve a voz do Senhor falando com ele, e ao questionar quem é que falava, o Senhor fala com ele assim, e fala que ele era Jesus, a quem ele perseguia. Então, ele não vê, na verdade, nesse momento ele fica até cego, né? Ele não usou de outro artifício ou de nada além de a voz.
Então o Senhor falou diretamente com Saulo naquele momento, que depois viria a se tornar Paulo, e ele ouve diretamente o Senhor falando com ele. Então assim também era transmitido, assim também foi transmitido a palavra do Senhor. Então, até os dias de hoje, inclusive, você pode ouvir a voz de Deus. O Senhor pode falar diretamente com você, né? Claro, sempre que a gente fala sobre a questão de Deus falar diretamente conosco, nós temos que entender que o Senhor nunca será contra a sua palavra. Então, preste atenção quando alguém fala para você que o Senhor está te dizendo, faça essa comprovação com a própria palavra de Deus. E se você ouvir também, faça essa mesma comprovação com a própria palavra de Deus. Afinal de contas, ainda que um anjo viesse do céu e falasse algo, um outro evangelho, se for diferente do que aquilo que você está vendo na palavra, considere como anátema, considere isso como maldito, né? Então, o Senhor pode falar até os dias de hoje, e falava naquele momento também, e isso também era usado como meio de transmissão a nós também. Um outro meio que o Senhor usou como transmissão da sua própria palavra para nós eram através dos milagres, né? Nós temos, por exemplo, Juízes, no capítulo 6, um momento em que foi feita uma prova ao Senhor, e o Senhor respondeu com um milagre, né? Aquele momento em que Gideão ali, ele faz uma prova pedindo ao Senhor para que mostre para ele algo, e aquilo ali que acontece é algo miraculoso. Nós vemos aí então Juízes capítulo 6, verso 36, fala assim: disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minhas mãos, como disseste, olha, eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e seca a terra ao redor, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim aconteceu. E no dia seguinte ele levantou de madrugada, apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, permita-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez eu faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique enxuto, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite. Só o velo estava enxuto, e sobre toda a terra havia orvalho. Então ele faz uma prova com o Senhor ali, e isso é algo miraculoso, porque quando ele pega o velo e pede para que molhe somente ele, a terra fica seca em volta. Depois ele inverte isso, né? Acho que eu inverti a ordem aqui. É algo que só poderia acontecer através de um milagre. Somente Deus poderia ter feito aquilo ali naquele momento, né? Era ele e Deus, e aquilo acontece de acordo com aquilo que ele tinha pedido ali naquele momento. E nós vemos outras situações, outros grandes milagres que aconteceram durante toda a história. Então o Senhor tinha como transmitir para nós a sua vontade, a sua palavra em vários momentos. E ele usou então esses meios alternativos para poder falar conosco. Vamos falar um pouquinho agora sobre a língua escrita no geral. Esses meios que nós apresentamos, né, nesse momento, seria incorreto dizer que todos esses meios não eram bons, já que uma vez que o Senhor, né, usou esses meios para poder se comunicar conosco. Mas porém a gente pode dizer sim que havia um caminho mais excelente, e Deus decidiu fazer a sua mensagem se tornar-se algo permanente e se imortalizar-se por meio de um registro escrito entre os homens. E tal registro seria mais preciso, mais permanente, mais objetivo e mais facilmente disseminável do que qualquer outro meio. Então vamos ver um pouquinho aí o que seria o mais permanente, mais objetivo, mais facilmente disseminável. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos ver então esse caminho mais excelente. Por que ela seria tudo aquilo que eu falei anteriormente? Primeira coisa é a precisão. Para que um pensamento seja captado e expresso por escrito, era preciso que tenha sido claramente entendido pelo autor. Então o autor recebeu a mensagem, entendeu a mensagem,
e ele expressa isso de forma escrita. Então a precisão faz com que esse caminho seja um caminho mais excelente. Outra coisa seria a permanência. Então, constituir um meio pelo qual se pode preservar o pensamento ou a expressão, sem que os percamos por lapso de memória, por vacilação mental, por intrusão de qualquer outra área. Então, a permanência daquilo que o Senhor queria, ela era maior. A chance da gente esquecer, se você anotou, ela diminui. Faça isso no seu dia a dia. Vá para o culto na sua igreja, assista o culto sem anotar nada. Saia de lá e pense sobre aquilo que foi falado. Aliás, isso deveria ser uma prática nossa, né? E fica a dica aí. No outro dia, tente lembrar daquilo que foi falado. Você vai ver que você já perdeu muita coisa. Agora, vá para o próximo culto. Pegue uma caneta, uma agenda, anote tudo aquilo que você observou, que você ouviu daquela pregação. Saia de lá, pense sobre isso. No outro dia, tente lembrar, sem ler. E depois que você tentou lembrar, buscou da sua memória, vá até aquela agenda que você anotou e leia. Você vai ver o quanto você tinha perdido se você não tivesse anotado. Então a permanência faz com que esse caminho seja também mais excelente. Outro motivo seria a objetividade. Esse caráter definitivo transcende a subjetividade de cada leitor, o que complementa a precisão e a permanência da mensagem transmitida. Então era algo objetivo e que transcende qualquer coisa que seja subjetiva. Então cada leitor poderia pegar aquela escrita e entender ela de forma objetiva. E uma outra coisa que faz com que esse caminho seja mais excelente seria a disseminação. Independente do cuidado com que se processa uma comunicação oral, sempre existe uma probabilidade maior de corrupção e de alteração das palavras utilizadas em relação à comunicação escrita. É aquela famosa frase de que quem conta um conto aumenta um ponto. Já ouviram isso? Então, a chance de que a palavra pudesse ser corrompida de alguma forma, retirada de um contexto, ou aumentada, ou subtraída a algo, retirada a algo, ela diminui a partir do momento que você tem ela por escrito. É claro que ela sendo por escrito, não quer dizer que ela seja 100% infalível, até porque ela vai precisar ser escrita, reescrita constantemente. Pode acontecer algum erro? Pode. Ela pode, a tradução ter uma perca de alguma informação? Pode acontecer. Mas é claro que ela sendo escrita, ela será muito mais próxima daquilo que é realmente o original do que, por exemplo, se ela fosse somente falado, né? Ou, sei lá, de alguma outra forma, como daqueles outros exemplos que nós falamos anteriormente. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora também sobre as línguas utilizadas na Bíblia de forma particular. As línguas utilizadas no registro da revelação da Bíblia, né, da revelação de Deus à Bíblia, né, vieram das famílias das línguas semíticas e indo-europeias. Quais eram essas línguas? Quais eram essas línguas, né? Bem, primeiro nós temos o aramaico, temos o hebraico, temos o latim e, claro, temos o grego. O aramaico ele era a língua dos sírios, tendo sido usada em todo o período do Antigo Testamento. E durante o século 6 a.C., o aramaico ele tornou-se uma língua geral de todo o Oriente Próximo. E o seu uso generalizado se refletiu nos nomes geográficos e nos textos bíblicos de Esdras e também nos textos de Daniel. Então, era algo já comum ali entre eles ali no 6º século antes de Cristo.
O hebraico é a língua principal do Antigo Testamento, especialmente adequada para a tarefa de criar uma ligação entre a biografia do povo de Deus e o relacionamento do Senhor com esse povo. Além disso, o hebraico ele é uma língua pessoal, ela apela diretamente ao coração e às emoções, e não apenas à mente e à razão. É uma língua em que a mensagem é mais sentida que meramente pensada. Podemos falar também sobre o latim. Não aparece com tanta frequência na Bíblia, mas tem sim as suas influências, né? Então, além das línguas semíticas a influenciar o Novo Testamento, nós temos as indo-europeias, que seriam então o latim e o grego. O latim influenciou ao emprestar muitas palavras, como por exemplo, centurião, o tributo e legião. E pela escrita também, né, trilingue, ali na cruz. Estava escrito lá em latim, estava escrito em hebraico e estava escrito em grego. Em latim estava lá o famoso INRI, que é Jesus Nazarenus Rex Juden, ou seja, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. O grego, por sua vez, do Novo Testamento, ele adaptou de um modo adequado à finalidade de interpretar a revelação de Cristo em língua teológica. Ele tinha recursos linguísticos especiais para essa tarefa, por ser um idioma intelectual. Era um idioma da mente, mais do que o coração, como aconteceu, por exemplo, no hebraico. E os filósofos atestam isso amplamente, né? Dali nós vemos os filósofos gregos trazendo essa informação para a gente. O grego ele tem precisão técnica de expressão não encontrada no hebraico. E além disso, o grego ele era uma língua quase universal. E é por isso que nós vemos, por exemplo, a palavra falando que Jesus vem na plenitude dos tempos. Imagina um momento em que nós temos, por exemplo, o Império Romano dominando todo o mundo conhecido, abrindo ruas por todos os lados e tendo uma língua helênica, né, comum entre eles, tomando conta de praticamente todo aquele universo conhecido ali, que seria o grego. Ou seja, Jesus vem naquela plenitude, no momento em que você consegue acessar vários lugares e falar com todos através de uma língua. Digamos que fosse, por exemplo, o nosso inglês hoje, que é a língua mais usada no mundo inteiro. Então teria como você acessar outras culturas, outros povos, porque havia entre eles a necessidade e a busca por querer aprender o grego e falar o grego. Então havia esse algo em comum entre eles ali, ok? Bem, assim sendo, nós chegamos ao final da nossa 6ª aula de Bibliologia. Então eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!